Tudo bem? Aqui quem está falando é Vinícius, gestor de operações da Andrews. A gente está começando mais um Café Acelerado. Estou aqui com o Lucas, certo? CEO da Andrews Ace. E a gente vai começar mais uma gravação aqui falando com vocês sobre um dos programas que a gente comentou no último programa e que a gente está, ao mesmo tempo, desenvolvendo ele, implementando com alguns clientes e, claro, trazendo o resultado para ele. Então, Lucas, para começar hoje, me fala um pouquinho, tá? Fala para o pessoal que está aí, sobre o que é o MAV, que a gente falou tanto dele na outra gravação, né? Acho que quem acompanhou e está vindo para esse vídeo aqui vai querer saber um pouquinho como é que funciona. Legal, muito bom. Vamos lá. Acho que é importante, depois, igual você falou, né? Talvez o pessoal que viu a outra gravação depois dessa queira assistir, né? Nosso primeiro café acelerado. Não é obrigatório, mas dá um pouco mais de contexto para o que a gente vai falar aqui, né? Então, o MAV, ele é o nosso novo produto, né? Que seria um pacote de serviços que a gente tem. E não é o objetivo nosso aqui no Café Acelerado ficar falando da gente só, ou de produto e tal. Não faz sentido, mas a gente trouxe isso aqui porque ele está totalmente ligado com essa mudança nossa de uma agência de marketing para aceleradora, e ele foi o primeiro filho que nasceu, por assim dizer, né? Isso então, ele pegou todo aquilo que a gente explicou na conversa anterior, né? Que foi toda a mudança de posicionamento, né? A mudança da nossa forma de atuação e como é que a gente tangibilizou isso, né? Como é que a gente deixou isso de fato factível, né? Real. Através do MAV. Então, o MAV foi o primeiro pacote de serviço, né? Que a gente às vezes troca aqui o nome por produto, que nós lançamos para tornar isso tudo real, né? Factível. Então, e aí nasceu o MAV, né? Desse novo momento nosso, essa nova forma de atuar. Né? E o que é o MAV? Como eu expliquei, é um pacote de serviços que nós temos. Então, antes a gente fazia só tráfego pago, ou só landing page, ou só, enfim, automações. Né? E aí dentro desse pacote de serviços nós vimos o que nós já entregávamos e que fazia sentido manter. Teve coisas que nós paramos de entregar, inclusive. E o que mais de necessidade o mercado tinha, né? ou que esse método nosso demandaria, digamos assim, para conseguir produzir resultado para o cliente, que é o objetivo. Né? Então, MAV, a sigla MAV vem de Máquina Aceleradora de Vendas. Né? Então, a ideia é justamente criar dentro do nosso cliente uma máquina aceleradora de vendas. Né? Então, capaz de gerar oportunidade de negócio, capaz de aumentar a taxa de conversão dele, de colocar uma organização no comercial, no processo de vendas e acelerar as vendas dele. Então, o MAV basicamente é isso, é um pacote de serviços, né, voltados a acelerar as vendas do cliente. Isso aí. E, pessoal, uma coisa que já fique clara aqui, tá? O MAV, ele não nasceu assim, só do Lucas pensar assim, quero ganhar mais dinheiro, vou fazer o MAV. Não. Foi de coisas que a gente já vinha fazendo, certo? De alguns serviços que a gente já vinha oferecendo, porque o que é que acontece? A gente sempre procura aqui trazer resultado para o cliente, né? Então, sempre que a gente pode, a gente se estica realmente para fazer alguma coisa. E já tinham algumas coisas do MAV que a gente já estava fazendo sem cobrar, tá? Para algum cliente ou outro. E a gente não fazia assim, lógico, com a recorrência que tem dentro do MAV, mas a gente fazia para trazer um resultado, mostrar para o cliente e tá mostrando para ele que aquilo ali precisa melhorar, tá? Então, a partir até disso que eu trago para o Lucas a próxima pergunta, né? Da inspiração que ele teve. Foi pela demanda de serviço que a gente estava fazendo, foi pelos extras que foram aparecendo, ou quando ele viu aquilo ali e o que a gente teve num brainstorm, né? Aqui na agência, né? Se bem que o Lucas já trouxe 90% dos pontos, né? A gente só amarrou ali na reunião. Mas, assim, a inspiração para colocar aquilo ali dentro daquele pacote do MAV. Uhum. Cara, eu acho que você falou muito bem, né? Antes, como agência de marketing, a gente via que nessa perspectiva nossa de trazer resultado, e aí resultado no sentido de ser mais vendas, alguns casos isso fluía muito bem, né? Em alguns casos isso não fluía tão bem, mas não era um problema no marketing. Né? Quando a gente ia olhar no detalhe, né? 90% dos casos, para também não dizer que 90% dos casos não era um problema no marketing, era um problema no comercial, né? Ou em alguma outra área, no produto, na oferta do cliente, enfim.
que isso não estava bem escalado para que gerasse, de fato, as vendas em si. E aí, então, esse foi um dos principais inspirações, né? O que mais nós podemos fazer para ajudar o nosso cliente a atingir os objetivos dele. E aí, bem como você falou, muita coisa nós já estávamos fazendo sem cobrar, em alguns casos, né? Porque a gente falava, esse cliente está com esse problema pontual, vamos tentar ajudá-lo. E aí a gente entrava e fazia. E a gente, né, em alguns casos, deu certo. E aí, a partir desses casos, a gente pensou, poxa, isso aqui seria legal. Então, a gente colocar como regra, digamos assim, e fazer em todos os clientes e criar um método em cima disso, um processo para que isso se repita, para que isso tenha indicadores e etc. E aí, óbvio, passar a cobrar por isso também, né? Então, para entregar, a gente gerou mais valor e agora a gente tem que colher um pouco desse valor, digamos assim. Então, acho que a maior inspiração, uma das inspirações foi essa. E aí, o segundo ponto também, Vinícius, que é super importante, que é ter um papel nosso, não só de fazer, do fazemos por você, que seria só a entrega, por exemplo, do tráfego pago, mas do fazemos com você. Então, trazer o cliente também para, né, para dentro dessa atuação nossa. Então, tem um papel meio que educacional ali, que é assim, porque às vezes o cliente está com o marketing rodando bem, mas não está com o comercial rodando bem, ou não tem CRM, ou não tem outros passos ali, ou não tem um posicionamento online legal. Então, a gente trouxe para poder resolver dessa forma, né? E eu lembro que era até uma coisa que a gente ficava, não na dúvida, mas assim, a gente ficava pensando assim, poxa, isso aqui que a gente entregou tão bem, como é que a gente vai precificar isso aqui, né, para colocar dentro de alguma coisa? Né? Poderia ser um produto, né? Teve algumas coisas que eu lembro que a gente falava, pô, isso aqui é tão bom que a gente poderia cobrar, poderia ser um produto. A gente poderia cobrar, exatamente, faz diferença. Aí, vendo isso aí, tá? Que problemas específicos das empresas o Mavi, você acha que ele vai resolvendo de uma forma assim que seja eficaz? Cara, são vários, né? Então, se a gente começar pelo básico, o próprio nome ele já fala um pouco disso, que é a questão de acelerar as vendas. Então, o principal problema que ele vai resolver é acelerar as vendas do cliente, né? E aí, a segunda parte do nome, ou a primeira parte do nome, fala máquina. E aí, quando a gente pensa em máquina, é uma coisa que é predizível, né? Que tem aquele funcionamento repetitivo, que é regulável, não é uma coisa aleatória. Então, a ideia é trazer isso, que a gente traz junto, né? Um dos problemas que muitos negócios, não conseguem acelerar as vendas, né? Ou não tem essa previsibilidade, no caso, no sentido de não ter nenhum planejamento, às vezes, estruturado entre marketing e vendas, é desconectado o marketing de vendas. E aí, o Mavi junta essas duas coisas, do marketing, né, e as vendas, e a parte do comercial, para trazer mais. E aí, dentro disso, tem um monte de outras coisas. Por exemplo, implantação do CRM, né, se eles não têm métricas, então eles passam a ter métricas. Se eles não têm processo comercial, eles passam a ter um processo comercial. Se eles não têm nenhum tipo de desenvolvimento para os vendedores, acompanhamento, né, da habilidade de venda dos vendedores, eles passam a ter uma série de outras dores ali e problemas que as empresas têm que o Mavi vem para solucionar, né? Quais são as áreas que ele está cobrindo hoje em dia, que a gente está cobrindo do Mavi? Ele é dividido assim, ó, o Mavi, como eu disse, é um pacote de serviços, a gente chama de produto, mas é um pacote de serviços, e ele foca em 3 coisas principais, tá? Posicionamento online. Então a gente faz uma revisão geral no posicionamento do cliente. Eu vou citar algumas coisas aqui, tem mais coisas, mas vou citar algumas superficialmente. Por exemplo, como é que está o site ou landing page, né? E se não tiver, a gente entrega ou faz isso. A parte de geolocalização também, então, clientes que atuam numa região, né? Que tem uma região específica, a gente trabalha a geolocalização desse cliente com o cadastro do Google, perfil das empresas, etc. Né? A gente tem a parte ali de CRM mesmo, né? Integração com o CRM, automação no CRM, para que os leads todos estejam ali, para que se consiga tirar indicadores. Se o cliente não tem CRM, a gente tem sugestão de CRM para o cliente implantar, né? E a gente auxilia nesse processo. Aí a gente tem a parte do comercial, que é o treinamento dos vendedores, o acompanhamento dos vendedores, né? E aí a última parte seria a parte de performance, que a gente chama, que é o tráfego pago, a geração da demanda, né? Então, e aí, claro, com dashboard, com relatório e tudo mais, né? Então, a gente tem basicamente 3 áreas: posicionamento online, comercial e geração de demanda, né? Ou performance. Tá. Show. Aí, uma coisa que eu tava vendo também, Lucas, quando a gente acabou de montar o Mavi, né? A gente viu que ele é muito completo em termos de... Pessoal, vocês não tem noção, quando você abre o Mavi, o IMSS, que a gente tem, né, Lucas?
Sim. Ele é muito extenso. E aí, para você, né? Qual é a maior diferenciação dele para as soluções que a gente tem hoje em dia? Porque, por exemplo, acompanhamento várias empresas vendem, certo? Com mentoria, com alguns grupos, né, que eles fazem. Mas para você, qual seria o diferencial maior que o Mavi tem hoje em dia das soluções que são apresentadas? Cara, a gente vê assim, empresas que são boas no marketing, né? Que conseguem prestar um bom serviço de marketing, seja de tráfego pago ou social media, etc. E a gente vê no mercado também empresas, por exemplo, consultorias comerciais, empresas que conseguem implementar bem o processo comercial. Mas não, pelo menos não conheço, tá, até o momento, alguma empresa que faça esse primeiro, né, esse ponto todo, do marketing ao comercial, entendeu? E também tem muitas empresas que são focadas em fazemos por você, né, entrega só o serviço normal, formato de agência, e muitas outras empresas são focadas no formato de educação, né, de educar o cliente, ensinar o cliente, seja curso ou consultoria ou mentoria. Mas a gente não, também pode ser, né, eu desconheço, alguma empresa pode existir, mas eu desconheço, alguma empresa que faça esse híbrido, né, e rolando ao mesmo tempo, não são produtos separados, a gente não tem só um produto de educação e só, não, ele é feito híbrido, né, um processo de fazemos por você, por exemplo, no tráfego pago, somos nós que fazemos, né, mas tem muitas coisas que fazemos com você, que é, por exemplo, o desenvolvimento do time comercial, então isso é feito em conjunto com o cliente, né. Então, é um dos principais diferenciais, que pega de ponta a ponta, pega desde o marketing até a finalização da venda e do pós-venda, ali do acompanhamento, né, o comercial 2, que a gente costuma chamar, e ter essa visão, esse híbrido de entrega de serviço com a parte de mentoria, de educação também, né? As duas coisas juntas. Qual seria, tendo visto isso aí, qual seria um tamanho mínimo de empresa, hoje em dia, de profissional, que ele teria que... a estrutura que ele já teria que ter, ou não ter, né, e que a gente pudesse acompanhá-lo, para que a gente começasse já a aplicar essa estratégia do Mavi, entendeu? Na empresa. Tá, eu acho Tipo, que um cara são... que seja só ele um sócio, sei lá, 2 advogados no escritório, que eles não têm mais ninguém, entendeu? Ou se já foge da proposta, ou teria que ter mais alguma equipe para poder ter um resultado melhor. Perfeito, perfeito. Cara, eu vou ser sincero, eu acho que são 2 pontos, tá? Para ser bem transparente, né? Uma coisa é qual é o tamanho de empresa necessária para que o Mavi funcione, né? Para que o Mavi funcione, vamos lá, sendo bem sincero de novo, para que o Mavi funcione, provavelmente qualquer tamanho de empresa que não seja uma empresa que começou ontem. Assim, se você começou essa semana, talvez você ainda não tem, você não está gerando venda nenhuma, você não sabe quem é a tua persona, e aí fica complicado. Mas se você já tem um negócio rolando 2, 3, 6 meses, o Mavi em si, a metodologia ela funciona, porque a metodologia é universal, ela é feita em princípios, então ela vai funcionar. Agora, tem um segundo ponto que é, qual é o tamanho de empresa necessária para que nós conseguirmos implantar o Mavi? E aí, porque aí tem o nosso custo, tem a nossa demanda e etc. Né? Então, aí são coisas diferentes. A metodologia funcionaria para qualquer empresa. Infelizmente, nós não conseguimos chegar ao ponto ainda de tornar o Mavi não efetivo, com um custo tão reduzido para que qualquer um possa nos contratar. O ponto é esse. Né? A gente tem um custo interno, tem toda uma equipe, tem toda uma estrutura, e isso gera, né, um investimento que a empresa tem que ter condições de fazer, tem que ter condições, inclusive, de fazer esse investimento por um tempo longo. Então, nossos prazos são de 6 a 12 meses. Né? A gente tem uma versão no pacote de 6 meses e um pacote de 12 meses. Né? Então, a empresa ela tem que estar confortável de fazer esse investimento nesse período todo. Né? Então, basicamente, resumindo, é isso. Então, assim, para a metodologia funcionar, qualquer tamanho de empresa, né? Se você tiver um mínimo, se tiver uma empresa já rodando, qualquer tamanho de empresa. Para que nós possamos atender o cliente, aí a gente já indique que ele tenha... o ideal é conversar com a gente para saber, né? Assim, mais no detalhe, porque tem casos que não vai se aplicar. Um exemplo, se for um cliente que tem só um e-commerce, né? E quer vender direto no site dele, lá no e-commerce, ou quer vender nos marketplaces, isso não está alinhado com o Mavi, não faz sentido nenhum, por mais maior ou menor que seja, não vai fazer. Agora não, Lucas, eu tenho e-commerce, mas o meu produto é high ticket dentro do e-commerce, e aí faz sentido eu ter vendedor atendendo. Beleza, aí faz sentido a gente implantar o Mavi. Porque tem alguém atendendo o cliente, né, fazendo a venda ali diretamente. É gerado leads, tem que ter esse formato de geração de leads. Então, basicamente é isso.
tá? Eu diria que assim, ó, uma empresa com pelo menos aí uma empresa formalizada com 2 ou 3 funcionários já rodaria bem, tá? E aí de novo tem mais a ver com a capacidade de investimento dessa empresa e de se organizar também. Muitas das coisas nós fazemos, o que o empresário tem que fazer ali, por exemplo, a questão de captação de criativo, né, para anúncio, por exemplo, pensando, isso tem que estar lá, gravar pelo menos tem que estar do lado deles. Aí a gente consegue editar e fazer outras coisas aqui. Mas acho que é isso, cara, basicamente é isso. E até isso a gente desenrola, né? Que se o cara não tiver, a gente vê uma forma de conseguir alguém na cidade, lá onde o cara tá. Hoje em dia você tem o GC, né? A gente tem o GC, então consegue fazer um conteúdo ou mandar um fotógrafo. Claro que isso é uma coisa à parte, mas a gente consegue fazer. Manda um fotógrafo aí, um videomaker aí, faz a captação, a gente orienta o cliente, a gente costuma, faz parte do pacote a gente mandar toda uma base, a gente não só o cliente já vai lá e grava, né? Então consegue desenrolar. É mais ter essa disposição também para participar, né? O empresário tem que ter essa disposição. Se for pequeno, né? Se ele não tiver time de marketing e tal. Se ele tiver um time de marketing ou alguém ali, né, vendedores às vezes que topam aparecer e tal, isso facilita bastante daí. Você acha que é importante o cara ter um setor de marketing? Hoje em dia, Cara, quem está entrando com o MAV, ou ele consegue até suprir isso hoje em dia? é assim, vamos lá. Eu acho que não é uma condição, acho que não é uma condição necessária. A gente tem clientes aqui que estão rodando o MAV sem ter um departamento de marketing. Acho que isso é importante. Mas é um cliente que tem marketing na empresa desse cliente, entendeu? Como assim tem marketing? Ele não tem um departamento, mas ele faz várias ações de marketing e aí ele traz parceiros, como traz fotógrafo, traz freelancer, né? Faz várias ações de marketing, então você vê que é um cliente antenado para marketing, tá? Então isso assim, não é uma condição. Desde que a empresa esteja desperta para o marketing, que é necessário. Que o empresário não queira delegar 100%. Não, vou delegar 100% do marketing para Ingros, por exemplo. Não vai fazer muito sentido. A gente já viu isso em vários negócios. Quanto mais a empresa detém a estratégia do marketing, aí claro que a gente auxilia, né? A gente ajuda a implementar a estratégia, a criar a estratégia. Claro que a gente faz isso. Mas é importante ter o guardião dessa estratégia dentro da empresa. Né? Então, acho que isso é importante. Então, idealmente, sim, seria legal se a empresa tivesse lá, nem que seja um estagiário ou um analista de marketing, né? Alguém, é o melhor cenário. Facilita, inclusive, muito o nosso trabalho e aumenta as chances do negócio fluir melhor, porque se for só o empresário ali ou um gerente do comercial, às vezes não tem tempo. A verdade é essa também, né? Acaba tendo menos tempo ali para conseguir trabalhar em conjunto com a gente e fazer as coisas fluírem. Se tiver alguém do marketing dedicado, melhor. Nem que seja um estagiário, já consegue fluir melhor. Mas não é uma condição obrigatória. Então, às vezes, consegue começar a implementar uma AVE, começa a aumentar, por exemplo, as vendas, e eles vão perguntar, galera, e agora, qual é o próximo passo? O próximo passo, então, é botar um marketing e as outras ações que a gente faz para escalar ainda mais. Né? Então, você acha que qualquer empresa hoje em dia consegue criar sua própria versão do MAV? Sua máquina aceleradora de vendas? Cara, eu acho que sim. Para ser sincero, eu acho que qualquer uma consegue. Mas, vamos lá. Não, conseguir... Vai dar corte aí. Qualquer uma empresa consegue criar, bicho. Só que daí ela não vai conseguir fazer outras coisas que ela tem que fazer. Esse é o ponto, né? A gente não criou isso do nada. Isso são, assim, só de pegar o tempo que nós trabalhamos com marketing, são mais de 4 anos focado em marketing, e daí depois junto a uma outra carreira que eu tive e o resto da equipe aqui, né? De anos com vendas e etc. Então, o Lucas tem muito tempo já de estrada. Ele é formado em administração, né, Lucas? Isso. Já trabalhou com vendas, viajando mesmo para fazer compra, contratos grandes. Então ele já é acostumado também toda essa parte da administração. Eu sou sincero. Se fosse pensar no MAV, eu não teria a capacidade de pensar ele tão bem elaborado como ele pensou, porque ele já é na área também. Né? Então, querendo ou não, a gente juntou coisas de pessoas que estão ali há mais tempo e que conhecem a coisa a fundo. Né? Exatamente. Eu não tirei só do meu tempo de gestor de tráfego antes ou dono de agência. Né? Não foi daí que nasceu o MAV. Tem todo um background anterior. Então, assim, qualquer empresa consegue criar sua própria máquina de vendas? É óbvio que sim, a empresa consegue, mas é um custo alto de investimento de tempo e dinheiro, e tentativa e erro, né? Agora, então é diferente a empresa lá pegar ela e tentar fazer do zero, e de nós que já atendemos mais de 70 empresas, que tem isso só no tempo que a gente trabalha, né? Antes como formato de agência e tal, então mais de 70 empresas, fora todo o resto do nosso know-how profissional ali que envolvia as coisas da onde nasceu o MAV, né? Digamos assim, conhecimento prático mesmo, não só conhecimento teórico, conhecimento prático mesmo. Então, a empresa consegue fazer? Consegue, mas é muito custoso,
Não vale, é assim, Vinícius, pensa assim, ó, você quer chegar de uma cidade para outra. Se você decidir que você quer chegar de uma cidade para outra com 12 anos de idade, e você fala, cara, eu quero chegar lá, mas eu quero construir meu próprio carro. Até você, se você viver até os 80, você vai conseguir construir, aprender como é que é engenharia, buscar as peças, construir seu carro e ir de uma cidade para outra. Mas se o teu objetivo é só ir de uma cidade para outra, é mais fácil tu comprar um carro, ou alugar, ou chamar um Uber. Tem várias outras formas mais fáceis de você ir do ponto A até o ponto B do que ter que construir o veículo. É a mesma lógica aqui. O MAV é o veículo. A empresa não precisa necessariamente ela construir um veículo para acelerar as vendas dela. Ela pode emprestar o nosso, ou pedir para nós implantarmos isso para ela. Então vai poupar muito tempo dela. E a chance de dar certo é muito maior também. Né? E pessoal, não é porque a gente está trabalhando aqui nisso, né? No digital e tudo, mas as coisas elas são muito rápidas, né? Ontem o Lucas me passou que um dos clientes da gente, que ele ainda não é MAV, né? Mas ele pediu para a gente fazer uma proposta para alguma das coisas que ele estava pedindo e bateu que essas coisas que ele estava pedindo, né? A gente tem no MAV. E aí, eu conversando com o Lucas, a gente já fez assim, meu amigo, mal a coisa começou, né? Porque é um programa que tem o quê? 3 meses, né, Lucas? Com esse nome, com esse formato, sim. Isso, com tudo, já tem 3 meses. A gente já viu que a gente, para implementar o MAV para esse cliente, que já é um cliente maior, de faturamento bem maior, ele já vai precisar, talvez, de um acompanhamento maior do que o que a gente colocou dentro do programa. Então, em resumo, o MAV ele já vai ter que se adaptar à empresa do cara, certo? Então, assim, como é que você vê isso, Lucas? Um produto, como eu até falei para você na mensagem ontem, ele mal nasceu e já está crescendo, né? Já está se transformando, já está tendo que se desenvolver, né? Essas mudanças que tem, querendo ou não, no ambiente digital e pelas necessidades dos clientes. Exato. Você acredita que todo programa, assim como o MAV, ele tem um tempo de maturação para ele ir desenvolvendo com esse tempo? Ou vai mesmo de necessidade? Não, eu acho que isso é muito comum, né? Eu até ouvi esses dias um pessoal falando, não lembro quem é, senão eu citava aqui, quem é que falou sobre isso. Não sei se foi o Bruno Perini, não lembro agora. Que ele fala assim, que existem vários métodos de administração, você tem o ciclo PDCA. Né? Então, em administração se chama PDCA. Aí, lá na metodologia de administração japonesa é o Kaizen, né? Que também tem um ciclo muito parecido. Na parte de startup e tecnologia tem o que eles chamam de iteração, que é um ciclo de iteração. Então, por que eu estou falando isso? E é legal que ele até cita isso. Ó, todos esses... Os caras nasceram com metodologias iguais, com nomes diferentes, entre aspas, sem se falar, digamos assim. Pode ser que tenham se falado, mas não, né, originalmente, a princípio, não. E aí, tudo isso tem a ver com essa iteração, que é o que? É um ciclo, né? Quando a gente roda. Então, a gente pode pensar assim, ó. Cada cliente que nós temos no MAV, e a cada mês que nós rodamos dentro do MAV em um cliente, isso se multiplica, porque nós temos vários clientes rodando MAV hoje, né? E já estamos em 3 meses, então isso são vários ciclos de iteração. Né? Não é interação, é iteração, sem o N. Então, a cada ciclo, nós colhemos feedback do que funcionou muito bem e do que talvez pode evoluir. Né? E aí a gente vai melhorando. E aí, não é porque não funcionou. Vou dar um exemplo, pessoal. Às vezes a gente está dando muita importância para uma coisa que aí no final a gente percebe, olha, essa coisa para esse formato, para esse tipo de cliente, às vezes não faz tanto sentido. Entendeu? Então, por exemplo, aqui a gente quer fazer uma automação do follow-up para automaticamente chamar os leads automaticamente chamar os leads que não responderam nas últimas 24 horas. E aí, de repente, para algum outro cliente, cara, isso aqui não faz tanto sentido. Então, a cada ciclo que a gente vai tendo, a gente vai percebendo as mudanças que a gente pode fazer, né? No produto. E também a gente tem um feedback do mercado. Então, como o Vinícius falou, esse cliente, não é que o MAV não atende ele, o MAV atende ele, mas ele tem algumas necessidades a mais, né? Além, ele precisa de um nível de atenção maior, uma equipe maior, né? Então, o MAV ele tem um volume ali de vendedores que a gente consegue, de monitoria, que a gente consegue fazer. Para essa equipe dele, a gente precisa de mais monitoria para conseguir cobrir maior, porque a equipe dele de vendas é maior e tal. Então, eu digo que a gente também encontra que a gente vai fazer um MAV normal, o Pro e o Premium, né? Então, talvez esse cliente vai entrar no Pro e quem sabe a gente coloque alguém depois lá dentro da empresa dele, full time, e aí seria o Premium, por exemplo. Né? Uma evolução já. Mas não é que o MAV
estava com algum defeito e tal. Não, é uma coisa pontual que esse cliente necessita. Nesse caso, não está saindo muito fora do nosso escopo, a gente consegue atender, intensificar uma pontinha a mais ali do que a gente vai fazer, né? Tá alinhado com os objetivos do nosso negócio, e aí faz sentido a gente fazer uma proposta para ele, que é o que vai acontecer. Mas é isso, e aí você tinha perguntado sobre adaptação, né? Então é isso que eu expliquei. Isso, os ciclos ali de iteração, então é normal, natural que isso vai acontecendo. O mercado muda muito rápido, o consumidor está mudando muito rápido. Então, imagina, nos 4 últimos anos a gente teve pandemia, a gente teve um boom do digital, a gente teve vários período eleitoral, muita coisa rolando. E isso influencia, inclusive, no comportamento do consumidor, né? E também a gente teve enchentes grandes no Brasil, por exemplo. Então, tudo isso muda e aí é natural que a gente tem que estar antenado nessas coisas e conforme o produto necessita, o mercado necessita, a gente vai atualizando o produto. Mas aí uma coisa importante, legal de comentar, é que, embora a gente está atuando mais forte no Brasil, a gente tem alguns clientes aqui em Portugal, mais na parte de automação até, mas embora a gente atue mais forte no Brasil, eu estou fisicamente em Portugal, estou fora do Brasil. Né? E o Vinícius também é fluente em português, em inglês, acompanha muito o mercado de fora também, roda tráfego para fora também, inclusive e tal. Então, nós estamos sempre antenados no que está acontecendo no mundo inteiro. Então, a gente não está só na bolha do Brasil. E a gente consegue e aí tem muita coisa que sai fora do Brasil, começa a funcionar fora do Brasil e depois se traz isso para dentro do Brasil. Né? E aí a gente consegue pegar isso antes até e entender se tem necessidade de adaptar. Então, a gente está sempre antenado nessas mudanças, né? Do que está acontecendo. E eu ia até perguntar agora exatamente isso aí, né? Quais são as tendências de mercado que o Mavi aproveita para manter as empresas competitivas. E aí eu faço até um adendo ao que você disse, né? A grande vantagem, pessoal, de você ter gente que esteja tendo interação com outros lugares, outras áreas e outros clientes, é porque, por exemplo, como o Lucas falou, né? Eu rodo tráfego para cliente que está nos Estados Unidos. Aí meu cliente lá, de uma hora para outra, ele falou para mim assim, ó, Vinícius, a gente estava rodando tráfego para Europa, ou países que falam espanhol, e aí ele semana passada falou assim pra mim, bota pra Emirados Árabes. Aí eu fiz, botar pra rodar lá, ele fez, tá vindo algumas pessoas de lá, no orgânico, quero botar tráfego lá. Eu não ia imaginar nunca, se não fosse o feedback. Né? Então, assim, é como o Lucas falou, até mesmo pelo tempo que a gente tá, e pelos clientes que a gente já tem, a gente vai pegando esses feedbacks, né, Lucas? E a gente vai melhorando a coisa, né? Melhorando a máquina. Com certeza, com certeza. Você perguntou aí de tendências, né? A gente já citou algumas. A gente já citou algumas delas, né? Então, alguns exemplos, tá? Primeiro, até para o pessoal entender, por que o Mavi é importante? Um dos princípios ali do Mavi ser importante, que eu acabei não falando quando você perguntou da inspiração, é o seguinte: os custos de tráfego, eles têm aumentado assim, ano a ano, trimestre a trimestre. O CPM, né, que é o leilão ali, tem aumentado. Por quê? Porque as plataformas como o Meta Ads, como o Google Ads, o TikTok Ads, o LinkedIn, eles querem mais empresas anunciando. Então, eles vão facilitando para que as empresas anunciem por conta própria ou contratem, né, gestores de tráfego ou outro, enfim. Eles querem cada vez tornar mais fácil, né, mais acessível para que as empresas, a pequena empresa e outras, enfim, consigam anunciar. Então, esse é um fator. Então, aumenta-se a concorrência, mais empresas anunciando. Empresas que não anunciavam antes da pandemia, grandes empresas, por exemplo, lá você tinha lá uma Americanas, uma Casas Bahia, eles tinham um negócio muito físico, fazia assim algum orçamento, mas vamos supor que 20% do orçamento era para anúncio online. Quando teve a pandemia e os caras tiveram que lançar o marketplace deles, o e-commerce, acelerar o e-commerce, porque as lojas físicas fecharam, esses caras inverteram. Então foi 80% para online e 20% para investimento físico. Passou a pandemia, talvez eles reduziram o investimento online, mas não voltou para os 20%, porque eles aprenderam a vender ou gostaram da coisa. Então talvez agora é 50% do que eles investem. Então você tem esse fator. Primeiro, mais empresas anunciando porque é mais acessível. E cada vez mais vai ser mais acessível, mais fácil, digamos assim. Né, inteligência artificial, outras coisas e tal. Se dá resultado ou não dá, é outra história, gente, porque não é só o anúncio que traz vendas. Não é anunciar, tem todo um conhecimento de marketing, né, de comunicação, de montar a oferta. Tem uma série de coisas que não é só clicar o botão ali, escolher um público e subir o anúncio. Isso está sendo facilitado. Mas se você não tiver a estratégia, a base, a chance reduz. Mas aí, então, esse é um fator. O segundo fator é os grandes players. Então, Mercado Livre, Americanas e outros, a Amazon, né? A gente tem os chineses, lojas chinesas, né? Com Shein e outras aí, todas. Aqui, tá. Shopee,
todo mundo aumentando os budgets de investimento na plataforma. E aí o volume de nova audiência, novas pessoas com acesso à internet, novas pessoas que não estavam no Instagram e agora estão no Instagram, não está crescendo ao mesmo tempo que tem gente querendo anunciar. Está crescendo bem mais devagar. Em algumas plataformas está até caindo o volume de horas que as pessoas passam naquela plataforma, por exemplo, então diminui a audiência, né? E enquanto os anunciantes estão aumentando. Então, cada vez é mais caro anunciar. E aí onde que eu ligo isso com o Mavi? Que é assim... cada vez você tem que aproveitar melhor as oportunidades de negócio que o anúncio te traz. Então, a lógica é essa. Se antes eu poderia tolerar vender a cada 20 pessoas que eu falo, como está cada vez mais caro trazer uma pessoa, agora eu tenho que conseguir vender com 10. E mês que vem e ano que vem, eu tenho que ficar bom nisso, né? Então, o Mavi, ele vem meio que nessa ideia de que a tendência é ficar mais caro. Claro que a gente faz todo o possível, e a gente é bom nisso, em manter os CPAs, ali, os custos por lead. A gente tem todo um processo. A gente nasceu como uma agência de performance antes de mudar para uma aceleradora. Então, a gente tem todo esse know-how de tráfego para reduzir esse impacto do aumento do CPM, né, do custo para anunciar. Mas isso, ao longo dos anos, vai acontecer. É inevitável, vai acontecer. E aí... vem do outro lado, como que a gente aproveita melhor esse tráfego, como que a gente trabalha melhor esse tráfego que está gerando esses leads que estão chegando, essas oportunidades de venda, como que a gente não perde negócio por dar bobeira. E aí é onde que entra o Mavi, né? Isso aí. Então... se for fazer uma comparação, pessoal, só para que fique ainda mais simples, é como se você parasse seu carro no sinal e antigamente tinha só um cara com cartaz mostrando a empresa dele. Aí a cada ano que vai se passando, chega outro cara também mostrando o cartaz da outra empresa aqui. Hoje em dia é como se já tivesse 5 caras na frente do teu carro, se espremendo assim, querendo mostrar o cartaz da empresa para você, né, com um anúncio lá. E é como o Lucas falou, isso aí, e não tem mais gente no seu carro, né? Seu carro tem um limite de pessoas, que são 5 pessoas. E vai passando o tempo, o seu carro só cabe às 5. E mais ali, a rua é grande, né? E vai chegando mais gente. Então, é realmente fazer um aproveitamento melhor, né, de todos os leads, né? Todas as pessoas que estejam vindo falar com você, né? Que é um dos objetivos aí. E Lucas, assim, para finalizar, a última pergunta. Se você pudesse descrever o maior benefício do Mavi em uma frase, qual seria? Cara, foi o que eu falei lá no começo. O próprio nome do produto já traz essa frase, né? Que ele diz lá que é uma máquina aceleradora de vendas. Então, o benefício é justamente criar essa máquina que acelera as vendas do negócio. É trazer mais previsibilidade e mais tranquilidade para o empresário, que assim, cara, eu estou fazendo algo bem feito, algo bem planejado para aumentar as vendas do meu negócio. Então, acho que esse é o maior benefício. Show. Então, pessoal, se vocês gostaram aqui do episódio, peço que cliquem aqui no botão, né, em se inscrever, curtam o vídeo, para que a gente continue, né, Lucas, criando esse conteúdo, trazendo mais coisas para vocês. Quer falar mais alguma coisa, Lucas? Não, acho que é isso mesmo. O pessoal, se tiver algum comentário, dúvidas, né, pode comentar aqui também, a gente vai respondendo. E esteja presente para isso. Em que sentido? Esteja presente na necessidade, seja conosco ou não, né, de que você precisa ter essa sincronia entre marketing e vendas, né, evoluir o comercial, evoluir também a parte de marketing, estar isso sincronizado e criar uma máquina de vendas aí que acelera as vendas da sua empresa, né? Então, se você tiver dúvida, alguma coisa, pode comentar aqui para nós ou lá no Instagram falar com a gente, que a gente consegue ajudar também. É isso aí, pessoal. É como vocês estão vendo, né? Vai passando o tempo, a coisa hoje em dia não é só mais contratar um profissional ou então botar dinheiro no tráfego, né? São vários outros fatores que precisam estar sendo acompanhados para você poder estar trazendo o resultado para você, né? Para a sua empresa. Não adianta vir falar 50 pessoas por dia se você às vezes só tem um atendente, ele não vai ter tempo de dar atenção para essas pessoas, né? E como é que está sendo dada essa atenção? Então, são fatores aí que peço que vocês fiquem com isso na cabeça, né? Estejam pensando nisso aí para pensar mesmo como é que está rodando aqui a minha empresa, como é que eu estou recepcionando as pessoas que estão chegando, tanto no presencial quanto no online. Tá bom? A gente vai ficando por aqui, tá? Com mais um Café Acelerado. Até a próxima. Isso aí. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.